Abre a sua Bíblia em Hebreus. Eu falei Gênesis, né? Mas vamos começar em Hebreus. Vamos recapitular um pouquinho de domingo passado, amém? Hebreus, capítulo 11, verso 3. Irmãos, hoje Deus falou uma coisa tão fantástica comigo. Eu estava no banheiro tomando banho. E o Espírito Santo me mostrou e me ensinou algo assim. Me veio aquele entendimento assim. Sobre por que Deus criou a luz, as estrelas. Depois Ele separou as águas. Depois Ele criou os peixes, Ele criou a relva, Ele criou as árvores, e Ele foi criando, e criando, e criando, e criando, e criando, e criando. Aí eu pensei assim, por que na verdade, começou, acho que foi comigo, se eu não estou enganada. Eu perguntei assim para o Senhor, Senhor, por que o Senhor não criou a terra assim, pá, bife? Por que o Senhor não fez assim? Tipo assim, haja uma terra maravilhosa, linda com tudo. E houve tudo. Por que não foi assim? Acho que eu fiz essa pergunta para Deus. Tipo assim, um mágico, né? Porque a gente gosta disso. Sabe aquele mágico que faz a mágica assim, aparece o coelho, sai o coelho de dentro da cartola lá, de repente. Mas Deus falou comigo assim, não é assim que eu trabalho. Não é assim que eu trabalho dentro da igreja. Não é assim que eu faço. Por que que Deus fez parte por parte, passo a passo? E isso, irmãos, é uma coisa muito importante. Isso é algo muito importante, é uma verdade muito importante que você precisa entender. Porque nós queremos as coisas como que um passe de mágica. E esse desejo de querer mágica, esse desejo de querer, tipo assim, sabe, um Deus micro-ondas que resolve rapidinho, sabe, Deus que, aquele negócio que você põe a pipoca lá em 1 minuto. E na verdade a gente é assim, nós amamos quando está escrito em envelopinho instantâneo. Quem prefere comprar tudo instantâneo, levanta a mão. Você vai no supermercado, antigamente, você pegava o leite, não existia leite instantâneo. Você pegava aquele, levava para casa, mexia, fervia, pegava a colherzinha, até cada bolinha, né, se derreter ali. Agora, você quer o leite instantâneo, porque se demorar 1 minuto, está demorando demais. Então, irmãos, isso precisa sair de dentro de nós. Porque o reino do Espírito não é assim. Deus constrói. Deus constrói uma mudança dentro de você, uma mudança. Depois Deus faz outra mudança. Depois Deus faz outra mudança. Está entendendo? E nós precisamos entender isso, porque senão nós não vamos viver a fé. Porque uma característica da fé é perseverança. Perseverar naquilo que nós não estamos vendo ainda. Quem aqui já jogou um filho fora? Porque tem 2 meses que ele está aqui, não vi a cara dele, nem sei se está, acho que eu vou jogar esse filho fora. Ou você espera que seja formado 9 meses. Quem aqui vai e desenterra todas as sementes? Porque já tem 1 semana que eu semeei aqui e não nasceu nada. Diga para a pessoa do seu lado, as coisas não funcionam assim. Aqui está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé, aqui está o princípio da fé, irmãos. Não é do instantâneo, não é do... E vocês vão ver que a fé é instantânea.
Não, pastora, não é não. É sim. No final dessa palavra, você vai entender que a fé é instantânea. Ah, mas agora eu não entendi nada, pastora Gleiva. No final dessa palavra, você vai entender que é. Só que existe um processo. Aqui está escrito assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Repita comigo: o visível não foi feito do que se vê. Agora diga comigo: tudo que eu vejo foi criado a partir do que não se via. O que se vê, não se via. O que eu vou ver, não estou vendo ainda. Mas não significa que ainda não existe. E aí, irmãos, o Espírito Santo me levou para Gênesis, capítulo 1 de novo, né? Acho que é o capítulo que eu mais prego. Eu já preguei, já li milhões de vezes. Mas a palavra de Deus é tão rica, tão tremenda, e tão poderosa, e tão multiforme, que de repente há anos você lê algo e de repente o Espírito Santo ainda te mostra algo. Quantos aqui não estavam aqui no domingo passado? Talvez você vai dar uma boiadinha, mas, né? Fala para o teu irmão: o Espírito Santo está aí dentro, você vai pegar a carona aí e viajar. Porque foi muito importante que nós ministramos domingo passado para você entender o que nós vamos ministrar hoje. Mas pega a carona aí e você vai pegar tudo no final, amém? No domingo passado nós entendemos que tudo é formado pela palavra. Não existe fé sem palavra. A fé é baseada na palavra. A fé opera pela palavra. É a palavra que cria. Nós aprendemos com o Espírito Santo no domingo passado que não é possível criação sem palavra. A palavra é a única coisa que cria. A palavra é criadora. Repita comigo: a palavra é criadora. Diga: não existe criação sem palavra. Amém? Isso é muito importante você entender. E aqui em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você precisa guardar bem isso. E disse Deus: haja luz. E houve luz ou não houve luz? Houve. Houve quando? Depois que Deus disse. Repita isso comigo: só existe depois que diz. Repita comigo assim: o houve veio depois do disse. Diga comigo: nunca vai haver sem dizer. Primeiro digo, depois existe, e depois tem uma outra coisa. No domingo passado nós entendemos que eu digo e aí existe, certo? Mas existe uma outra coisa que você precisa entender. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, fantástica, tremenda que é a palavra de Deus. Verso 5, chamou Deus a luz dia e houve tarde. Verso 6, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Verso 7, Deus fez o firmamento e fez separação. E Deus vai criando, e Deus vai falando, e vai existindo. Verso 9, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Verso 10, chamou Deus a porção seca de terra, e Deus vai criando. Verso 11, e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas e deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra. E assim foi. Deus disse: produz a terra
relva, árvores que dão semente. E aí está escrito assim, e assim foi. Foi é presente, passado, futuro. Foi. Quando Deus disse assim, produz a terra relva, árvores, plantas, flores. Quando Ele disse, foi. Vai prestando atenção. Você vai vibrar daqui a pouquinho. Olha aqui, verso 13. E houve tarde de manhã, terceiro dia, verso 14. Haja luminares, tal, e Deus foi criando. Verso 20. E disse Deus, produzam as águas, enxames de seres viventes. Voem as aves acima da terra, firmamento do céu. Deus foi criando. Verso 21, assim Deus criou as grandes criaturas do mar e tal. E Deus foi criando, e foi criando, e foi criando, foi criando, foi criando, foi criando. No final do capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo o que tinha feito. Tudo já estava feito. Presta atenção. E viu que tudo era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Presta atenção no que eu estou falando, senão vocês não vão entender no final. Fala para o teu irmão, presta atenção. Havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera passado, descansou. Gente, que coisa linda, gente. Nesse dia, de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Deus já fez, está tudo feito, Ele falou, tudo foi criado, então Ele disse, agora está tudo feito, eu vou descansar. Mas aí começa aqui, olha que coisa incrível, que eu nunca tinha entendido, agora eu entendi. Olha o que está escrito aqui, verso 5. Não havia ainda planta do campo na terra. Uai, não havia? Nenhuma erva do campo tinha brotado. Uai, não? Pois o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Não havia homem? Como assim não havia homem? Volta a sua Bíblia no capítulo 1, verso 27. O que está escrito no seu verso 27 do capítulo 1? Lê bem alto. Criou Deus o homem? Volta lá no verso 5. Também não havia o quê? Mas como assim, gente? Me explica isso aqui. Ele não criou o homem? Uai, aqui assim. Não havia relva? Não havia? Como assim? Continua comigo. Verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O Senhor fez brotar toda espécie de árvores, verso 9, agradáveis à vista. Olha verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado. Repita comigo, formado. Por que não está escrito aqui criado? Por que está escrito aqui formado? Deus formou o homem do pó da terra. Aqui está escrito novamente. Ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado os animais, as aves, trouxe para o homem. Irmãos, olha aqui todo o processo da fé. Aqui em Gênesis nós vemos, irmãos, nós acabamos de ler como as coisas funcionam no reino do Espírito. Aqui nós vemos
como a fé traz forma a algo. Existe um processo. Por isso que está escrito que nós, aqueles que são da fé, nós que somos da fé, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Por isso está escrito que as coisas que nós vemos veio a existir daquelas que não vemos. E está escrito que aquelas que não vemos, elas estão em uma dimensão eterna. E eu pergunto para vocês, irmãos, aonde Deus habita? Numa dimensão eterna. Existe uma dimensão eterna e existe uma dimensão terrena. E nós vivemos em um corpo terreno, vivemos em um mundo terreno, vivemos numa terra terrena. Vivemos numa terra que é terrena, que é passageira, onde tudo passa. E nesse mundo em que nós vivemos, o mundo terráqueo, né, que a gente vê nos filmes, o mundo terreno, ele recebe a criação do mundo eterno. Foi isso que aconteceu aqui em Gênesis. Deus criou, Deus disse, Deus falou e foi. E existiu. E existiu mesmo, irmãos. Ah, você está curado? Olha, não, ainda não. Como ainda não? Fala para o teu irmão, já foi. Já é. Mas pastora, por que eu não estou vendo? Fala para o teu irmão, a fé forma o que está criado. A fé traz. Chamamos, por isso está escrito, chamamos as coisas que não existem como se já fossem. Não é de mentirinha que elas fossem, elas realmente já são. Irmãos, quando eu falo, já sai do céu, está feito, está falado, está feito, já é. Só que o céu precisa encontrar em você perseverança. Por isso está escrito em Tiago, eu não entendia, vai para a Bíblia em Tiago, eu não entendia que Tiago estava falando de fé. Eu achava que Tiago estava falando de tribulação, de momento difícil, e realmente está falando. Mas aqui em Tiago diz assim, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por provações. Eu pensava que essas provações eram assim, ai que luta. Verso 3, sabendo que a prova da vossa fé. Aqui está falando, irmãos, é de fé. O contexto de Tiago é fé. Aqui ele diz assim, desenvolve a perseverança. Presta atenção nisso aqui, Luiz. A prova da minha fé desenvolve em mim perseverança. Quando eu digo a palavra, eu creio que já foi, já está criado. Deus viu as aves e ainda disse assim, olha que coisa linda. Deus viu as árvores e disse, isso é muito bom. E depois que Deus disse, divina, a Bíblia diz que Deus descansou. E Deus perseverou. É por isso que está escrito aqui que a fé, quando ela é provada, como assim provada? Porque eu vivo na terra e eu tenho que acreditar na dimensão que eu não estou vendo que é eterna. Mas já é. Irmãos, isso é tão forte. Quando Daniel começou a orar, e Daniel começou a falar a palavra, a Bíblia diz que imediatamente, quando Daniel abriu a boca,
imediatamente o Senhor já mandou a resposta. Mas depois de quanto tempo Daniel viu com esses olhos? Depois de quanto tempo aquele príncipe caiu? Depois de 21 dias. Outra vez está escrito: o profeta estava diante de um exército, queria matá-lo, e o moço dele morrendo de medo, e ele falou: Senhor, abre o olho dele para ele ver que os que estão aqui conosco são é um exército muito maior, ele não está vendo. A questão, querido, é que nós temos que acreditar, não vendo. Mas não significa que você não está vendo, Cláudio, não exista. Os céus já se moveram, tudo já está criado, já está feito, mas é preciso perseverança da fé. É preciso, o que está escrito em Hebreus, o descanso. Olha o que está escrito aqui: a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Eu vou ler de novo, irmãos. Quando eu persevero no processo da fé, eu já disse, eu já falei, já existiu, então eu persevero naquilo. Olha o que acontece, verso 4. A perseverança deve terminar a sua obra. Tem que terminar, irmão. Tem que crer até a semente nascer, crescer, frutificar. Tem que crer até o fim. Fala para o teu irmão, quem é da fé, crê até o fim. Deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de nada. Quem crê não tem falta de nada. Quem crê não tem falta de nada. Quem persevera em crer não tem falta de nada. Quem crê até o fim não tem falta de nada. Quem consegue crer e crer e crer e crer não tem falta de nada. É impossível que Deus minta. É impossível que a palavra fale. É impossível. Olha o que está escrito aqui, no verso 5. Ora, se alguém de vós tem falta de saber, de sabedoria, você sabe o que é sabedoria, irmãos? De saber as coisas. Se alguém aí está ignorante, se alguém aí não está entendendo o que é a fé, se alguém aí, Cláudio, não sabe essas coisas sobre a fé, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dado. Verso 6, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Você levanta, você olha, porque o meu marido vai se converter. Você começa de manhã, meu marido vai se converter. Ao meio-dia você senta na mesa, Senhor, eu te dou graça, eu te louvo. Porque a palavra que já está determinada de salvação a respeito do meu marido é verdadeira. Aí quando é 6 horas da tarde, ele chega. A prova da fé. Chega a hora. A provação da vossa fé chega, 6 horas da tarde. E a prova da fé ainda chega bêbado. E falando palavrão. E você olha. E aí? É necessário que a fé produza perseverança, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de nada. E é necessário que aquele que pede, creia.
Não duvide, não seja como a onda do mar. Sabe a onda do mar? Você já parou lá no mar e ficou lá olhando? Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem. Irmãos, ela não cansa de ir e vir. Se você sentar lá 3 horas na frente do mar, a onda vai, a onda vem, a onda vai, a onda vem, a onda vai, a onda vem. E ela não para, ela não cansa. Eu creio, eu não creio, eu falo, eu não falo, eu acredito, eu desacredito, eu abençoo, eu amaldiçoo, eu falo mal, eu falo bem, peraí. E os anjos lá ficam, peraí, o que você quer mesmo, meu filho? Decide aí, você quer o marido no cemitério ou no salvo? O que você quer? Porque uma hora é para salvar, outra hora é para matar, outra hora é para alejar, outra hora é para adoecer. Peraí, o que você quer? Confunde o céu. Irmãos, o incrédulo, ele confunde o céu. Confunde os anjos. Sai a ordem para salvar de manhã. Meio-dia chega outra ordem para libertar. 6 horas da tarde chega uma ordem para matar. Mas peraí. Homem vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense tal homem, está escrito aqui, irmãos, que receberá alguma coisa de Deus. É necessário, querido, depois que a palavra é liberada, depois que a palavra cria, é necessário o descanso. Volta aí sua Bíblia um pouquinho para Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Irmãos, agora que eu realmente estou entendendo o que é descanso. Jesus contou uma parábola. Jesus disse assim que o reino de Deus é como uma mulher que coloca fermento na massa. Quem aqui já fez pão em casa? Hoje em dia as mulheres não estão muito, né? Depois das delas aí da vida, né? Aí a gente fica, enriquece e tal, Mas eu já fiz muito pão. Muito. Muito mesmo, é sério. E gosto de fazer pão. Então você coloca o fermento lá. E depois que você colocou o fermento lá, você vai dormir, você vai ver televisão, ou você vai tomar banho, ou você vai... Ou talvez até você saia um pouquinho. Porque vai gastar um tempo até que todo aquele fermento levede toda a massa, e a massa cresça, e o pão apareça. Ó, rimou. Jesus contou uma parábola e disse que o reino de Deus é assim. Ele falou que o reino de Deus é como lançar semente na terra. E ele também falou que é como colocar fermento na massa. Você põe o fermento ali, e depois você faz o quê? Você espera. Não tem outra coisa para fazer. Querido, depois que você profetizou, filha, aí acabou. Você não é o Deus. Você não é a palavra. Você não é anjo. Filho, dorme. Descansa. Deixa a palavra levedar essa massa. E o pão vai sair, querido. E você vai comer o pão. Porque se você não esperar, você vai quebrar o dente quando você for comer esse pão. Espera. Existe um tempo onde é Deus quem opera. Existe um tempo que é a palavra que leveda. Você lança a palavra. Você profetiza sobre os ossos. Mas quem faz nascer os nervos não é você, amado. Então vai dormir. Não tem outra coisa. Por isso que está escrito, não resta mais nada a fazer. Por isso que no 7º dia, Deus falou assim, agora pode descansar. Aqui está escrito assim, Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, está falando lá do 7º dia de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas,
como a eles. Mas a palavra que eles ouviram não se lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que o escritor aqui de Hebreus está falando? O que o Espírito Santo está dizendo? Cuidado, porque senão vocês vão ser igual o povo de Israel, que recebeu a palavra, não creu e morreu. Morreu por quê? Porque não descansaram, porque não creram na palavra, porque ouviu a palavra, mas não creu nela. Irmãos, quando eu creio que eu tenho que resolver a situação, eu estou duvidando que Deus vá resolver. Quando eu começo a murmurar e a reclamar, isso é prova de que eu tenho certeza que isso não vai se resolver, por isso eu estou murmurando. As nossas atitudes, as nossas palavras mostram que estamos duvidando. Quem crê diz uma coisa só o tempo todo, irmãos. E como é tremendo isso, irmãos, sabe por quê? Porque isso aqui não é uma palavra vazia. Isso aqui, irmãos, que eu estou falando para vocês, não é uma palavra bonita para pregar domingo à noite, é bonito e tal, nem sei se está bonito, mas não me importa se é bonito. O que eu estou querendo dizer para vocês é que isso aqui funciona. E eu olho para vocês aqui e vou me lembrando de tantos testemunhos que vocês me contaram, de que isso aqui que está sendo pregado funciona. Eu experimentei que funciona. E eu sei que muitos de vocês aqui também já provaram que isso aqui funciona. Quantos testemunhos, irmãos. O câncer que foi embora daqui. Quantas doenças já foram embora? Porque nós perseveramos na palavra. Quantas vezes, se eu chamar aqui, irmãos, faz uma fila aqui de testemunhos de que isso aqui que eu estou falando funciona. Vai fazer uma fila aqui, não vai? Amém? Quem tem um testemunho para contar sobre isso aqui, levanta a mão e diga amém. Estou dizendo? Funciona, irmãos. Funciona. Se você perseverar em confessar a palavra, coloca um guarda na tua boca. Fala para o teu irmão, não confunda os anjos, irmão. Deixa eles trabalharem. Deixa, eles estão agindo. Está invisível. Eles agem no invisível, porque os anjos, eles são muito reais. Mas eles estão agindo numa dimensão eterna que talvez você não está vendo. Mas está. Essa semana eu vendo um programa na Discovery e falando lá de coisas invisíveis. Falei, gente, até o Discovery está falando isso. Tem um programa lá que eles estão lançando agora, um programa sobre as coisas que o olho não vê, que é invisível, mas existe. Sobre gases, ondas de rádio. Né? Por exemplo, nesse momento aqui, tem onda de rádio passando aqui, irmãos? Tem? Você pode pegar nelas? Olha para elas agora. Você está enxergando elas? Você está sentindo elas? Está esquentando seu pé? Está arrepiando a onda de rádio aí ou não? Acho que Deus não me curou, não. Não senti nem um arrepio. Não estou sentindo nada. Mas você acredita que aqui tem onda de rádio? Você acredita? Quem tem certeza que aqui tem onda de rádio, levanta a mão. Fala para a pessoa do seu lado, você é capaz de acreditar nisso e não acredita nisso aqui? Então eu achei engraçado demais, achei tremendo. As ondas, os micro-organismos que nós não vemos, micro-organismos que estão no nosso corpo. A minha mão agora está cheia de micro-organismos, irmãos.
Eu não estou vendo, mas ele existe. Não significa que porque eu não estou vendo, os micro-organismos na minha mão, eles não existam. Daniel não estava vendo nada, mas estava tudo acontecendo. Israel não estava vendo nada, mas o Salvador estava lá dentro da barriga de Maria. Ninguém estava vendo nada. Sabe, irmãos? Se você quer ser alguém que vive experimentando o sobrenatural, querido, sai dessa dimensão natural. Sai dela. Sai dela, querido. Porque a fé diz, a fé vê no reino do Espírito e espera perseverantemente que tudo seja formado. Ah, pastor, eu já ouvi alguém me dizer assim, mas eu vou mentir. Quem já viu isso? Mas eu estou sentindo aqui um trem ruim, mas eu vou mentir. Deus mentiu quando ele disse, tudo está criado, agora eu vou descansar. Deus mentiu? Mas lá não está escrito que não havia homem? Nós acabamos de ler, não havia homem no jardim? Como assim? Deus não tinha criado homem? As coisas invisíveis vão formando as coisas visíveis. O mundo invisível vai formando o visível. Não é do visível para o invisível, é do invisível para o visível. E se você quer ser daquele que tem que ver para crer, amado, você vai ralar e não é pouco não. Você vai ralar, você vai ser daqueles crentes que acha que o problema será resolvido quando alguém fizer alguma coisa por você. Isso é típico do crente incrédulo, do crente Tomé, do crente que vive apanhando o diabo, o crente que não tem vitória nenhuma, é crente que vive com a vida, você chega perto dele, você chega perto, só reclama, e aí e aí ele tem uma ideia, eu tô assim porque o pastor Geraldo também não me ajudou. Eu tô porque a Lúcia liga para todo mundo, mas para mim nunca ligou. Porque o Luiz fica horas aconselhando aí os casais, mas eu nunca dei moral para mim. Esse mesmo por isso. Aí você começa, querido, como você é natural e você é totalmente terreno, e você se torna totalmente dominado pela sua alma, pelas suas emoções. E aí você vai tentando resolver as coisas de maneira natural, de maneira como assim, como a sua alma acha, né? Como a sua alma sente. E aí, irmão, pensa uma vida que vira um nhaca. E aí para piorar, ainda fala assim, esse negócio de ser crente não funciona nada. Quando eu não era crente, minha vida era melhor. Realmente, irmãos, a vida de crente sem fé, pensa um trem que não funciona. Porque Deus te chamou para viver pela... Deus, irmãos, falou assim para você, eu tenho coisas maravilhosas para você. Mas está escrito assim, as coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram ainda. São essas coisas que eu preparei para você, Rafael. Mas você pode crer? Você pode perseverar, pelo menos assim, fechando a sua boquinha? Você pode, pelo menos, abrir sua boca assim, só para falar em língua, deixa o Espírito Santo falar. Você não sabe muito falar, entendeu? Então, deixa o Espírito Santo falar. Eu acho que Deus ele teve uma grande ideia. Já que quando eles abrem a boca, assim, não são coisas, às vezes, muito boas que saem. Vamos mandar eles orar em línguas o dia inteiro? Porque está escrito, né? Orando em língua, orando no Espírito. O quê? Em todo? Irmãos, é a ideia mais brilhante que Deus já teve na face do universo.
Foi quando ele disse assim, orando em todo o tempo no Espírito, que aí não sobra tempo para falar abobrinha, entendeu? Fala para o teu irmão, ajuda o Espírito Santo a fazer um Éden na sua vida. Ajuda o Espírito Santo a transformar a sua alma, curar você, transformar, ajuda. Se você, querido, fechar sua boca para a murmuração, abrir a sua boca para a palavra, fala para o teu irmão, está feito, querido. Acabou. Está feito. O que você faz quando você tem um problema? Irmãos, sinceramente, irmão, o Espírito Santo tem me ensinado, irmãos. Quando eu estou diante de qualquer desafio na minha vida, na minha casa, em qualquer área da minha vida, o Espírito Santo tem me ensinado. Principalmente quando aquilo está perturbando a minha alma. Todas as vezes que eu me lembro daquilo, eu falo a palavra. Essa semana aconteceu uma situação, e aí o Eben entrou no quarto, eu contei o fato acontecido. Ele falou assim para ele, só falou assim para mim, Satanás não vai arrancar confissão nenhuma da minha boca. Aí eu disse para ele, nem da minha. Aí ele disse para mim, então vamos continuar dizendo a verdade, acabou. Aí eu fechei minha boca, ele fechou a dele. Não teve murmuração, não teve reclamação, não teve nada. Realmente vamos fechar a boca. Porque Satanás, irmãos, ele cutuca você. Já viu como o diabo te cutuca? Pra você... aleluia! Oh, glória! Aleluia! Já viu como Satanás ele é expert em gerar situações para atiçar sua boca? Porque a única coisa que o diabo tem também para operar na sua vida é a sua boca. Porque o que sai da sua boca é uma ordem para os céus e também uma autorização para o inferno. Se você autorizar o diabo a acabar com seus filhos, querido, ele não vai perder essa oportunidade. Pastora Glema, aconteceu isso e não me importa o que você viu, não importa o que você ouviu, não importa o que você está vendo, não importa se é caos, não importa se está sem forma, se está vazio, não importa, amado, diga a palavra, diga o que você vai ver, diga e você vai ver, diga, querido, e vai ser, e descansa. Tudo que Satanás quer é que você perca a promessa. Aqui em Hebreus está escrito que eles perderam a promessa, porque não entraram no descanso. Aquele povo morreu no deserto, está escrito aqui, amado, porque eles não entraram no sábado. E o que é o sábado? Olha aqui o que está escrito no verso 11. Ele vai falando sobre o descanso, sobre Josué, o povo que morreu, não descansou. Verso 11. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 12. Por que ele está falando de descanso? Olha aí na sua Bíblia, abre aí na sua Bíblia e lê. Procuremos entrar no descanso. Verso 12. Pois a palavra é... Por que esse texto está ligado ao descanso? Por que ele vai falando, irmãos, não sejam rebeldes, desobedientes. Irmãos, entrem no descanso, pois a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir. Irmãos, ele está dizendo o seguinte, querido, descansa.
Porque a palavra é viva, é poderosa, ela é uma espada, ela muda, ela cria, ela transforma, ela resolve. Descansa. Irmãos, é isso que está escrito aqui. Querida, a semente é boa. Você pôs essa semente, ela vai nascer. Descansa. Adão dormiu e veio Eva. Deus descansou e tudo se formou. Então, quando a Bíblia fala de descanso, querido, está querendo dizer que depois que eu falo, que eu profetizo, que eu digo haja luz, querido, depois que eu crio, eu tenho que descansar. Porque depois que eu crio com a palavra que Deus pôs na minha boca, eu não resta mais nada para mim fazer. Eu tenho que descansar. Pastora, mas está doendo. Descansa. Pastora, mas olha lá em casa. Descansa. Pastor, mas você não está vendo. Nem quero ver, querido, para de ver. Descansa. Encha a tua boca da palavra, encha os teus olhos da palavra, encha a tua boca de glória a Deus. Querido, põe a palavra lá na porta do seu guarda-roupa, lá no seu banheiro, põe a palavra lá no seu quarto, põe a palavra lá na sua cama, põe a palavra no seu carro. Querido, encha a sua mente da palavra, encha os seus olhos da palavra, encha os seus ouvidos da palavra. Porque aí, querido, você vai se encher dela e ela vai transbordar em você. E ela é viva e eficaz. Se ela foi capaz de formar o universo, será que essa palavra não é capaz de curar sua alma, minha filha? Será que essa palavra, irmãos, que criou milhares e milhões de estrelas, não é capaz de criar uma conta positiva para você lá no seu banco? É capaz. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Ai, pastor, mas me deu uma vontade de reclamar. Me deu uma vontade de reclamar. Começa a orar em línguas. Ou faz como Abraão. Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Olha, irmãos, tem uma situação, gente, mesmo que vontade que eu fiquei de reclamar. É ou não é? Acontece coisa na nossa vida que a gente quer abrir a boca para... Ah, pastora, mas eu quero abrir meu coração. E a gente, com a desculpa de abrir o coração, querido, você perde a promessa. Deu Suzano, gente, com a música. Falei pra você, Brit. Ele. Beleza. Querido, a palavra de Deus não falha nunca. Irmãos, a palavra de Deus não falha nunca. A palavra não falha nunca. Jamais ela vai falhar. Talvez a tua boca tenha falhado, mas a palavra não falha não, irmãos. A palavra não falha. Levanta a sua mão e começa a dar glória a Deus. Levanta a sua boca, abre a sua boca, levanta a sua voz. Eu quero que você comece a profetizar na tua vida, na tua alma. Diga, ó minha alma, Senhor. Sabe, o salmista, quando estava naquele momento difícil, ele dizia, ó minha alma, louva o Senhor. Abra sua boca e comece a falar os mistérios. Quem fala em línguas, fala a palavra. Chora, manababai. Posso clamar pela fé, eu posso enxergar pela fé, eu posso tocar
fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Levanta suas mãos, profetiza. Estou firmado em Cristo pra sempre. E viu Deus que tudo isso era bom. A luz em mim, pela fé. Pela fé eu posso mudar. Pela fé eu posso alcançar. Pela fé eu posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Irmãos, aqui em Hebreus está escrito assim, Hebreus capítulo 11, falando a respeito dos homens que viveram pela fé. Fala assim a respeito de Moisés: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Irmãos, a Bíblia diz que pela fé Abraão viu Isaac ressuscitado. A Bíblia diz que Abraão entregou Isaac porque ele viu Isaac ressuscitado. Irmãos, isso é muita fé, irmãos. Ele viu Isaac vivo. Então fé, querido, é ver aquilo que ainda está invisível na terra, mas já está feito no céu. Não havia relva, mas havia relva. Não havia homem para lavrar, mas o homem já estava criado, querido. Oh, Xeramanai, eu quero que você veja na sua casa. Veja tudo que você já disse, porque já está lá, querido. Eu não estou vendo, pastora, mas já está lá. Já está lá. Já está lá. Chora. Irmãos, outro tempo atrás, eu ouvi um testemunho na internet, um vídeo no YouTube que me impactou muito. Aqui em Hebreus diz que alguns homens morreram confessando que tinha uma pátria. Irmãos, aqui em Hebreus diz assim: ora, os que dizem
Verso 3 diz assim: todos morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostra que estão buscando uma pátria. Verso 15. Verso 16 diz assim: mas agora deseja uma pátria melhor que a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Eles diziam: eu tenho uma pátria, eu tenho uma cidade. E mais embaixo está escrito: Deus construiu para eles a cidade que eles diziam. E eu ouvi esse testemunho na internet, irmãos, ele foi muito forte. E aquele homem foi de muita fé. Aquele homem tinha um filho que ele não sabia, mas desde a infância foi sendo abusado sexualmente pelo vizinho, pelo seu melhor amigo. E aquele rapaz foi se tornando um homossexual. Vou encurtar a história que ela é comprida. E ele se tornou homossexual até se tornar um travesti. E o pai dele crente, e muito crente. E um dia ele chegou em casa dizendo: pai, na escola disseram que eu sou isso, isso e isso. E ele contando, e ele disse assim: o meu pai virou para mim. E ele chegou contando que na escola estavam rindo dele quando ele era adolescente, que ele era homossexual. E o pai dele disse, só disse uma coisa para ele: filho, você é um homem de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Você é um pregador da palavra. Você vai cantar e pregar a palavra no mundo inteiro. E é isso que você é. E ele diz ali que nunca ouviu o pai dele dizer: você é um homossexual. Sempre o pai dele virava para ele e dizia assim: você é um homem de Deus. Você é um pregador da palavra. E ele conta que um dia houve uma festa na igreja do pai dele. E o pai dele chamou: filho, hoje vai ter uma festa. E isso ele já era travesti. Quer dizer, não era isso que ele era. Ele estava vestido daquela maneira, mas não era isso que ele era. E quando ele chegou na igreja, todas as pessoas olharam assim, né, daquela maneira. Ele dizia para todo mundo. E ele via o pai dele dizer: olha aqui, gente, meu filho. E o pai dele só dizia: olha aqui meu filho é isso, meu filho é isso, meu filho é isso. E o pai dele agia na igreja como se ele fosse um homem de Deus. E um dia ele chegando tarde, estava de madrugada na rua. O pai dele, ele estava numa esquina, ele e um colega vestido de mulher. O pai dele parou o carro. Diz: filho, vamos para casa. Colocou se não me engano foi um terno em cima dele, porque ele estava com a roupa muito inadequada. Colocou um terno, pôs ele no carro e disse: filho, vamos para casa. Você é um homem de Deus. Aqui não é o seu lugar. Você é um homem de Deus. Você é o pregador da palavra. E aquele homem se converteu. E hoje ele é um pregador da palavra. E ele canta e prega no mundo inteiro. E o que mais foi forte para mim é que ele disse: o meu pai não me viu pregando, mas ele morreu dizendo que eu seria o pregador.
Levanta suas mãos. A palavra da ressurreição está na sua boca. Comece a abençoar a sua vida. Abençoa a sua casa. Abençoa os seus filhos. Abençoa as suas finanças. Abençoa a sua igreja. Irmãos, aquele homem não viu, mas ele viu. Aquele homem pode ter morrido, mas ele viu aquele filho pregador. Shokaramanai. Feche os seus olhos, amado, e comece a ver tudo que já está feito, tudo que já está criado. Irmãos, a palavra não falha. Levanta suas mãos e comece a glorificar o Senhor, porque a palavra não falha. A palavra não falha. A palavra não falha. A palavra jamais falha. A palavra não falha. Abra sua boca e comece a dizer: a palavra jamais, 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 jamais falhará na minha vida, na minha casa, no meu corpo, na minha família, sobre os meus filhos, sobre toda a minha casa. A palavra não falha. A palavra não falha. Shokera manaie, shotele manababa, chora manabai, rashokara bababa, chora maie. Sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Pela fé eu posso clamar. Filho, há uma unção profética. Pela fé há uma nuvem profética de Deus. Feche os seus olhos. Pela fé mergulha nessa nuvem. Tocar. O poder da criação está na tua boca. Pela fé. Cria. Pela fé. Cria. Nesse ambiente profético, cria o seu emprego, cria a sua cura, cria a salvação da tua casa, cria a prosperidade na tua casa, cria a abundância na tua casa. Pela fé eu posso mudar. Chora, Manaie. Chora, Manaie. Pela fé. Abraça essa pessoa do seu lado. Dê um abraço aí no teu irmão e diga: pela fé você vai chegar lá. Eu posso
Abraça o teu irmão e comece a profetizar na vida dele. Esposa, abraça o teu marido e comece a dizer: pela fé nós vemos. Marido, abraça a tua esposa Posso mudar e diga: glória a Deus, nós vemos. pela É fé. isso que nós vemos. Posso alcançar É isso que nós vemos. É isso que nós cremos. pela fé. Eu posso viver pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou Cristo pra sempre tenho a luz de Chora, marababaieira, balababababá. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Chora, bababababá, babababá. Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Ora, maná, chora, babaia. Irmãos, vamos profetizar. Vamos profetizar sobre essa igreja. Irmãos, essa mensagem da fé será pregada em todo o Brasil, será pregada em todas as nações. Vamos profetizar que o rio do Espírito Santo levará essa palavra, e essa palavra transformará toda a nossa nação numa nação de crentes, não numa nação de religiosos, mas uma nação de crentes. Levanta sua mão e comece a profetizar sobre o Brasil. O Brasil será uma nação de crentes. Abra tua boca e diga: o Brasil será uma nação de crentes. A minha família será uma família de crentes. A minha casa será uma casa de crentes. Profetiza: o Brasil será crente. O Brasil será crente. Goiânia será crente. A minha família será crente. Diga comigo: aquele que domina a sua língua é varão perfeito. Mais uma vez: aquele que domina a sua língua pode domar todo o corpo. Amém? Graça e paz, amados.